professora Ivani Silva, do canal Inovações Pedagógicas, e nesse vídeo eu vou ensinar para vocês a fazer um planejamento semanal de acordo com a BNCC, para te ajudar a ter uma turma mais envolvida e curiosa com tudo que você propõe. Mas antes, já deixa aí o seu joinha, se inscreve aqui no canal, ative o sininho para toda vez que tiver vídeo você ser avisado. Já se inscreveu? Tá bom. Então vamos lá para o planejamento. E o planejamento começa assim, pessoal. Primeiro você faz a estrutura do planejamento, e aí aqui na estrutura vem o nome da escola, o nome do professor, da professora, o ano, a faixa etária que você irá trabalhar, no caso aqui eu vou trabalhar Educação Infantil, 4 anos C, o cabeçalho, e não esquece de colocar se é segunda, se é terça, para ficar melhor organizado para vocês. Como eu vou trabalhar Educação Infantil, não podemos esquecer que o eixo norteador é interação e brincadeira. E aqui em cima vem primeiramente os direitos de aprendizagem, que é conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. E aí eu fiz essa planilha dividida por coluna. Primeiro eu coloquei o campo de experiência, logo à frente vem objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, os conteúdos, os procedimentos e os recursos. Como que eu inicio o planejamento? Primeiramente, você tem que pensar o que você quer trabalhar. No caso, eu quero trabalhar alimentação saudável e o meio ambiente ao mesmo tempo. Então, eu fui lá procurar um texto de acordo com a faixa etária, mas que abranger esses dois temas. Eu encontrei o texto Uma Lagarta Muito Comilona, de Eric Carle, que dá para me trabalhar tanto um quanto o outro. Então, a partir do texto, eu vou lá nos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, procurar tudo que eu vou trabalhar no dia. Eu coloco os objetivos por dia. No caso, nós trabalhamos todos os campos de experiência todos os dias. Porém, para não ficar muito extenso o planejamento, vamos colocar somente que nós vamos trabalhar com a atividade que eu me propus, com essa atividade aqui, tá bom? Então, para isso, você tem que ter em mãos, já bem organizadinho, todos os campos de experiência e os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Para isso, eu separo assim, ó, por cores. Eu sempre tenho em mãos quando eu vou fazer o meu planejamento. Eu separei aqui corpo, gesto e movimento na cor verde, traço, som, cores e formas na cor laranja, campos de experiência, escuta, fala, pensamento e imaginação na cor amarela, mas como continuação eu coloquei em 2 folhas. Espaço, tempo, quantidade, relações e transformações na cor azul. Aqui é a continuação. E o eu, o outro e nós na cor vermelha. Aí, o que eu quero mostrar para vocês aqui? Deixa eu voltar aqui. No caso aqui, o objetivo... Aqui. No caso aqui, os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, vou dar um exemplo desse aqui, deixa eu pegar esse código aqui. Relacionar o número às suas respectivas quantidades, você pode trabalhar somente esse, e aqui para baixo você pode cortar. Então, se você for trabalhar só relacionar números às suas respectivas quantidades, você pode usar somente o de cima e você coloca o código, mas somente com o que você vai usar, tá bom? Você não coloca todo o código. Por exemplo, você não vai colocar, identificar o antes, o depois, o entre em uma sequência. Então, você pode usar só metade do código. O que você não pode fazer é acrescentar, tá? Mas você pode tirar e colocar somente o que você vai trabalhar. Não inventa, só coloca o que você usa. Então, vamos para o nosso planejamento, vamos retornar. Aí, no caso, como eu vou trabalhar o texto, né? Como eu já falei para vocês, eu separei aqui os objetivos que eu irei trabalhar nesse dia, a partir desse texto aqui. O que vai abranger? Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura,
criando produções bidimensionais e tridimensionais. Lembrando que a bidimensionais é a escrita, tá? É a que tá no papel, e a tride já é em relevo, que sai do papel. No caso aqui, os bonecos de escultura de massinha, tá ok? Coordenação das suas habilidades manuais no atendimento adequado aos seus interesses e necessidades em situações diversas. Levantar, deixa eu afastar mais aqui. Levantar hipótese em relação à linguagem escrita, realizando registro de palavras e texto por meio da escrita espontânea. Já tem um vídeo falando sobre a escrita espontânea, tá bom? Levantar hipótese em relação à escrita, realizando registro de palavras e texto. Lembrando que agora, de acordo com a BNCC, nós trabalhamos a partir de um texto, tá? Nós não partimos mais a partir da unidade, agora nós partimos do todo para a unidade, tá ok? Vamos então para os procedimentos. O que nós vamos fazer hoje? Vamos apresentar o texto grande da história colado na parede e em tamanho pequeno colado no caderno da criança. Ler junto com as crianças e pedir para elas acompanhar no texto o que está sendo colado lá no caderno. Contar a história. Uma lagarta muito comilona. No caso, eu produzi a lagarta num cano bem grande para chamar a atenção da criança. Ela precisa do concreto, tá? Nessa faixa etária que eu tô trabalhando 4, 5 anos, eles necessitam do concreto, tá bom? Lembrando lá que a fase do desenvolvimento intelectual, segundo Piaget, o período pré-operatório, que é que eu tô trabalhando, ou mais conhecido como a primeira infância, que vai de 2 a 7 anos, tá bom? Que é o período aí da representação do quê? Da linguagem e da socialização. Como nós não estamos tendo como socializar nesse período de pandemia, mas eles socializam ali entre a família, por enquanto, tá? E a representação nós temos que fazer, eu vou ensinar como. E eles também, nessa faixa etária, por imitação, por isso que eu coloco o texto, eu leio e eles imitam o que tá lendo, igual a professora, tá? Aí nós vamos fazer atividade, né? Produzir uma lagarta comilona com uma tinta guache, cartela de ovo e palito de fósforo. Depois eu vou mostrar para vocês na prática tudo isso aqui, tá? Os procedimentos. Por enquanto, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês somente o planejamento. Montar com alfabeto móvel o título da história. Esse título aqui, uma lagarta muito comilona. A gente entrega o alfabeto móvel para a criança ou propõe aí para os pais, né? Quem não tem condição de ter um alfabeto móvel pode estar fazendo com tampinha de garrafa PET o alfabeto. E aí monta com a criança. Depois a criança vai escrever o título em papel A4 com lápis de escrever, tá bom? E aí o que eu vou usar? Eu coloco também os recursos que eu irei usar nesse dia aqui. No caso eu vou usar cartela de ovo, palito de fósforo, tinta guache, texto grande, história em cano grande, alfabeto móvel e o celular para registrar a atividade, tá ok? Essa é a estrutura do meu planejamento. Agora, daqui para frente, eu vou mostrar para vocês só os procedimentos, porque a estrutura você já sabe. E o conteúdo, tá ok? Esse aqui foi na segunda-feira, eu trabalhei. Segunda, agora vamos para terça-feira. O que nós vamos trabalhar na terça-feira? Terça-feira tá aqui. Na terça-feira, nós iremos trabalhar o conteúdo calendário, número/numeral. Por quê? Nós ainda vamos continuar trabalhando o gênero textual que eu falei para vocês, tá? O texto narrativo lá, Uma Lagarta Muito Comilona, de Eric Carle. O planejamento, no caso aqui eu vou mostrar 10 dias para vocês que eu produzi, mas o ideal para que trabalhe na faixa etária de 4, 5 anos é que trabalhe 15 dias o mesmo tema, para melhor compreensão das crianças. Então, vai continuar sendo a lagarta, mas só que porém conteúdos diferentes, tá? Mas alencado lá o texto. Aqui hoje eu vou trabalhar calendário, número, numeral. Vamos pro procedimento. O que nós vamos fazer na terça-feira? Nós vamos ouvir a música, a lagarta muito comilona. Agora nós não vamos mais cantar historinha, nós vamos ouvir a música, outro tipo de linguagem. Mas vamos continuar trabalhando o tema, tá? Uma lagarta muito comilona, nhoque, nhoque, nhoque. Falar sobre o calendário e falar sobre os dias da semana.
montar junto com as crianças uma tabela de alimentação mostrando o que a lagarta come cada dia da semana. Olha só, tem um desenho aqui, depois eu vou colocar lá no vídeo uma foto desse planejamento para vocês. Colocar as frutas na caixinha de leite dos numerais, fazendo relação número-numeral conforme o desenvolvimento da história. Também eu vou mostrar na prática para vocês isso aqui. E depois vamos produzir uma lagartinha com massinha verde e vermelha, tá? Isso aqui foi na terça-feira. Vamos lá na quarta-feira. O que nós usamos na terça-feira? Com esse aqui, nós usamos os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Nós usamos aqui 2 campos de experiência que eu coloquei aqui, mas todos os dias que eu falei para vocês. Nós trabalhamos todos os campos de experiência, mas eu não vou colocar aqui que vai ficar extenso demais. No caso, com esse calendário, o que eu estou trabalhando? Eu estou trabalhando espaço, tempos, quantidade, relações e transformações, que é o campo de experiência, e o objetivo é relacionar o número às respectivas quantidades e identificar o antes, o depois e o entre em uma sequência. No caso aqui, eu estou trabalhando todo esse objetivo, mas eu poderia, se a minha atividade não contemplasse, eu poderia estar tirando somente o que eu irei trabalhar. Não, eu não acrescento tudo, só o que eu vou trabalhar, tá? Com o objetivo. E também vou trabalhar o corpo, gesto e movimento. Vou criar com o corpo forma diversificada de expressão, de sentimentos, sensações, emoções, tanto nas situações do cotidiano quanto em dança e música, tá ok? Esse foi terça-feira. Vamos então para quarta-feira. Na quarta-feira, ó, para vocês verem que a quarta-feira tá aqui. Quarta-feira. Na quarta-feira, nós vamos trabalhar a metamorfose da borboleta e o texto informativo, tá ok? Vamos pedir para uma criança para recontar a história, a lagarta muito comilona, vamos passear no entorno da escola. Como nós não estamos na escola, nós poderemos pedir para elas passear em torno da casa, no quintal, tá bom? Para ver se encontra uma lagarta no parquinho ou no quintal, embaixo da mangueira, se tiver mangueira na casa dela, se não tiver na grama, no quintal, no chão, na árvore. E depois nós vamos dançar e cantar a música Lagarta Muito Comilona, do professor Xuan Banks, tá? Em roda. Depois eu deixo o link para vocês da música dele. Em uma folha, colhe o texto e em seguida leia com as crianças o texto informativo. E comece a questionar sobre o papel da borboleta na natureza. Vamos instigar a criança a se expressar falando, tá? Será que só serve para ficar a natureza mais bonita, essa borboleta? Será? Aí as crianças vão falar, não, tia, é por isso, é por aquilo. Você só vai puxar, fazê-la com que elas falem. Depois, vamos marcar um X em uma folha, no caderno. Por quê? Pedir, ou para quem tá em casa, vai pedir para a mãe e para o pai marcar o X na folha. Porque se você não marca nessa faixa etária, o limite delas, elas rabiscam todo o caderno, tá bom? E em seguida, vamos pedir para cada criança desenhar o que entendeu sobre a história, com lápis de escrever e depois pintar com lápis de cor. Tá ok? O que nós vamos trabalhar de campo de experiência objetivo nessa atividade aqui? Metamorfose da borboleta e o texto formativo. Nós vamos trabalhar 3 campos de experiência. Coloquei aqui traços, som, cores e formas. Logo em seguida, uso objetivo, expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, criando produções bidimensionais e tridimensionais. Escuta, fala, pensamento e imaginação. Vamos produzir suas próprias histórias, orais, escrita e escrita espontânea. E espaço, tempo, quantidades, relações e transformações, vamos identificar e selecionar fontes de informação para responder às questões sobre a natureza, seus fenômenos e sua conservação, tá ok? Esse aqui foi quarta-feira. Vamos para quinta-feira. Na quinta-feira, nós vamos trabalhar... Não, esse é segundo. Deixa eu pegar a quinta-feira.
Na quinta-feira, nós iremos trabalhar numerais, gêneros textuais, receita, tá? Observa que nós estamos trabalhando diversos gêneros textuais, porque é o que enfatiza a BNCC, tá ok? E os diversos tipos de linguagem, é a partir daí que nós trabalhamos todos os outros objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, tá? Nós trabalhamos todos os campos de experiência. O que nós iremos fazer a partir dos numerais dos gêneros textuais receita? Nós hoje vamos pedir para a criança voluntária recontar a história da lagarta que ela vem ouvindo, né? Em seguida, vamos pedir para completar o desenho, depois vamos colorir. Em seguida, a professora cola a receita da massinha no caderno da criança e lê para a criança e pede para cada um acompanhar com seu texto. Vão ler junto com a professora. No caso, quem está em casa, né, no dia que vocês estiverem trabalhando online, vocês podem estar pedindo para os pais, estar colando e aí lendo junto com a criança e fazendo esse procedimento. Na sequência, faremos uma receita de massinha com trigo, sal, óleo, água e tinta guache. Nessa produção, iremos misturar 2 tintas para ver a formação de uma tinta secundária, tá? Aqui já entra a experiência da criança. Tudo isso nós vamos trabalhar na quinta-feira. E eu separei, a partir dos numerais, os objetivos que nós iremos trabalhar nesse dia aqui. Escuta, fala, pensamento e imaginação. Vão recontar as histórias ouvidas para a produção de reconto escrito, tendo o professor como escriba. Num caso, o professor não vai estar, mas pode ser os pais. Se explica aqui que os professores são escriba da criança, que a criança aprende, o adulto vendo. Só explicar para os pais, tá funcionando. Eu estou explicando para eles e eles estão fazendo direitinho. A maioria dos meus alunos já estão escrevendo, tá bom? Observar e descrever mudanças em diferentes materiais, resultantes de ações sobre eles, experimentos envolvendo fenômenos artificiais, que é o caso aqui da mistura da tinta, tá ok? Esse aqui foi na quinta-feira. Na sexta-feira, vamos trabalhar formações de palavras e artes, tá? A partir daqui eu separei os objetivos, igual eu acabei de falar. Qual o procedimento? No final da semana, vamos finalizar a sequência escrevendo no caderno de tarefa para desenhar uma lagarta e pesquisar em jornal e revista as letrinhas que formam a palavra lagarta, tá? Por quê? Porque as letrinhas recortadas de jornal, de livros, de revista, ela faz o mesmo papel do alfabeto móvel. Então, para quem não tem, você poderia estar trabalhando sempre recorte e colagem na hora da atividade, como eles são muito pequenos, para os pais poderem ajudar as crianças, tá bom? E aí, escrever a palavra lagarta no quadro, num caso, e pedir para as crianças tentarem escrever a palavra na atividade do seu jeito. Como estão em casa, o que você poderia estar fazendo? Você poderia pedir para os pais escrever com letra bastão no caderno, pedir para a criança estar olhando os pais fazerem isso, depois tentar escrever sozinho, da forma que a criança consegue escrever. Escrita espontânea, tá bom? Com um palito de picolé e lã, fazia uma linda lagarta e com tinta guache e papel A4 produzia uma linda borboleta. E as atividades que eu vou usar, eu sempre coloco anexo. E hoje, nesse conteúdo, eu vou trabalhar aqui, ó. Escuta, fala, pensamento e imaginação. Escuta, fala, pensamento e imaginação de novo. 2, tá? Do mesmo campo de experiência. Porém, objetivos de aprendizagem e desenvolvimento distintos. Hoje eu vou escolher e folhear, eles vão escolher e folhear livros, procurando orientar-se por temas e ilustrações, tentando identificar palavras conhecidas, tá bom? No caso, a lagarta, que ele já vem desde o início da semana, já aprendendo a palavrinha lagarta. Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registro de palavras e texto por meio da escrita espontânea. Não podemos esquecer que nós, professores,
Nosso papel principal não é ensinar, tá? Mas prepararmos para que essa criança se desenvolva sozinha, tá? Através da sua autonomia. É esse pensamento que nós devemos ter. Não trabalhamos mais a partir de letras, tá? Letra solta, sem sentido, não faz sentido para a criança. Por quê? Porque já foi testado, tá? Isso não faz sentido para a criança. A criança precisa ter um contexto. Então, para finalizarmos, colocamos aqui a referência bibliográfica, da onde tiramos algumas coisas, mas aí vocês podem estar fazendo da forma que vocês acharem melhor, tá? E aí, logo em seguida, vem anexo, o que você vai trabalhar, as atividades, o texto, tá? Vocês coloquem em anexo. E é isso, esse foi o planejamento de hoje. Espero que vocês gostem e até a próxima. Fiquem com Deus.